O portal oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia na América do Sul publicou uma matéria a respeito da declaração sobre a visão bíblica de uma vida não nascida e suas implicações para o aborto. Documento aprovado pela liderança mundial da Igreja depois de longo período de estudo e discussão entre teólogos adventistas, peritos médicos, administradores de assistência médica, especialistas em ética e administradores da Igreja. O objetivo foi de ter uma declaração unificada que será claramente baseada em princípios bíblicos que realçam a santidade da vida e reconheçam os casos e anomalias excepcionalmente difíceis que as mulheres podem enfrentar. A última vez que a denominação emitiu diretrizes sobre o aborto foi em 1992. Segundo o presidente mundial da Igreja, pastor Ted Wilson, as diretrizes de 92 continham uma abordagem muito mais limitada em termos de uma visão abrangente da abordagem bíblica desse precioso assunto. Wilson explicou ainda que o novo documento é uma declaração bíblica para informar não apenas o mundo, mas a nós mesmos, como a Bíblia nos fala sobre a vida. O pastor Doug Batchelor expressou o seguinte: "Louva a Deus, pois a Igreja está abordando esse assunto. Gostaria que o tivéssemos feito há mais tempo. A Bíblia ensina que a vida humana é um milagre, uma dádiva da criação de Deus e começa na concepção. Ter uma clara declaração bíblica sobre o aborto não significa que vamos atacar as pessoas que discordam." Fecha aspas. Richard Hart, presidente da Universidade de Saúde de Loma Linda, sistema de saúde pertencente à Igreja e operado pela Universidade de Loma Linda, disse o seguinte, abre aspas, "Eu valorizo o documento pelo valor que ele dá à santidade da vida." Fecha aspas. Hart, que é médico, explicou que Loma Linda não oferece abortos eletivos e continuou descrevendo várias situações médicas cruciais nas quais a interrupção de gravidez pode ser necessária. Ele ressaltou a importância da redação que permitiria ao médico e à mãe tomar as decisões mais sábias nessas circunstâncias difíceis. Abre aspas, "Eu realmente gosto do fato de que isso, a declaração, está tão centrado na Bíblia", disse Kathy Profit, uma delegada da América do Norte que falou a favor do documento. Abre aspas, "Jeremias 1,5 foi citado, antes mesmo de se formar no ventre materno", lembrou Profit. Infelizmente, desde a entrada do pecado, Satanás tem feito esforços intencionais para arruinar a imagem de Deus, desfigurando todos os dons de Deus, inclusive o da procriação. Consequentemente, às vezes as pessoas são confrontadas com dilemas e decisões relativas a uma gravidez. A Igreja Adventista do Sétimo Dia está comprometida com os ensinamentos e princípios das Sagradas Escrituras, que expressam os valores de Deus na vida e proporcionam orientações para futuros pais e mães, equipes médicas, igrejas e todos os crentes em questões de fé, doutrina, comportamento ético e estilo de vida. Embora não seja a consciência dos crentes de forma individual, a Igreja tem o dever de transmitir os princípios e ensinamentos da Palavra de Deus. Esta declaração afirma a santidade da vida e apresenta princípios bíblicos relacionados ao aborto. Conforme usado nesta declaração, o aborto é definido como qualquer ação destinada a interromper uma gravidez e não inclui a interrupção espontânea de uma gravidez, também conhecida como aborto espontâneo. Princípios e ensinamentos bíblicos relacionados ao aborto. Como a prática do aborto deve ser ponderada à luz das Escrituras, os seguintes princípios e ensinamentos bíblicos fornecem orientação para a comunidade de fé e os indivíduos afetados por essas escolhas tão difíceis. Deus defende o valor e a santidade da vida humana. A vida humana é coisa mais valiosa para Deus. Tendo criado a humanidade à sua imagem, Gênesis 1, 27, 2, 7, Deus tem um interesse pessoal nos seres humanos. Deus os ama e se comunica com eles, e eles, por sua vez, podem amar e se comunicar com Ele. A vida é uma dádiva de Deus e Deus é o doador da vida. Em Jesus está a vida, João 1, verso 4. Ele tem vida em si mesmo, João 5, 26. Ele é a ressurreição e a vida, João 11, 25, 14, verso 6. Ele fornece vida em abundância, João 10, verso 10. Quem tem o Filho tem a vida, 1 João 5, 12. Ele também é o mantenedor da vida, Atos 17, 25 a 28, Colossenses 1, 17, Hebreus 1, 1 a 3. E o Espírito Santo é descrito como espírito de vida, Romanos 8, verso 2. Deus se preocupa profundamente com sua criação, e especialmente com a humanidade. Além disso, a importância da vida humana é esclarecida pelo fato de que depois da queda, lá em Gênesis 3, Deus deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, João 3,16.
Embora Deus pudesse ter abandonado e destruído a humanidade pecadora, ele optou pela vida. Consequentemente, os seguidores de Cristo serão ressuscitados dentre os mortos e viverão em comunhão face a face com Deus. João 11, 25 a 26 e 1 Tessalonicenses 4, 15 e 16, Apocalipse 21, 3. Assim, a vida humana é de valor inestimável. Isso é válido para todas as fases da vida humana: nascituros, crianças de várias idades, adolescentes, adultos e idosos, independentemente das capacidades físicas, mentais e emocionais. Também é válido para todos os humanos, sem distinção de sexo, etnia, status social, religião e qualquer outra coisa que possa distingui-los. Tal entendimento de santidade da vida dá um valor inviolável e igual para toda qualquer vida humana e exige que ela seja tratada com o máximo respeito e cuidado. Deus considera a criança que não nasceu como vida humana. A vida pré-natal é preciosa aos olhos de Deus e a Bíblia descreve o conhecimento de Deus sobre as pessoas antes que elas fossem concebidas. Abre aspas, os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos os dias, sim, todos os dias que foram ordenados para mim, quando ainda não havia nenhum deles. Fecha aspas, Salmo 139, verso 16. Em alguns casos, Deus guiou diretamente a vida pré-natal. Sansão será nazireu de Deus desde o ventre de sua mãe, Juízes 13, verso 5. O servo de Deus é chamado desde o ventre, Isaías 49, 1 e 5. Jeremias foi escolhido como profeta antes de nascer, Jeremias 1, 5. Assim como Paulo, em Gálatas 1, 15. E João Batista, que era cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe, Lucas 1, 15. De Jesus, o anjo Gabriel explicou a Maria: por isso, o que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus, Lucas 1, 35. Em sua encarnação, o próprio Jesus experimentou o período pré-natal humano e foi reconhecido como o Messias e Filho de Deus logo após ser concebido, Lucas 1, 40 a 45. A Bíblia já atribui ao nascituro alegria, Lucas 1, 44, e até rivalidade, Gênesis 25, 21 a 23. Aqueles que ainda não nasceram têm um lugar seguro com Deus, Jó 10, 8 a 12 e 31, 13 a 15. A lei bíblica mostra um forte respeito pela proteção da vida humana e considera um dano grave a perda de um bebê ou de uma mãe como consequência de ato violento, Êxodo 21, 22 e 23. A vontade de Deus em relação à vida humana é expressa nos 10 mandamentos e explicada por Jesus no Sermão da Montanha. O Decálogo foi dado ao povo da aliança de Deus e ao mundo para guiar suas vidas e protegê-las. Seus mandamentos são verdades imutáveis que deveriam ser apreciadas, respeitadas e obedecidas. O salmista louva a lei de Deus, por exemplo, no Salmo 119, e Paulo a chama de santa, justa e boa, em Romanos 7,12. O sexto mandamento afirma: não matarás, Êxodo 20, verso 13, que apela para a preservação da vida humana. O princípio de preservar a vida estabelecido no sexto mandamento coloca o aborto dentro desse escopo. Jesus reforçou o mandamento de não matar em Mateus 5, 21 e 22. A vida é protegida por Deus. Ela não é medida pelas habilidades dos indivíduos ou suas utilidades, mas pelo valor que a criação de Deus e o amor sacrificial colocaram nela. Personalidade, valor humano e salvação não são conquistados ou merecidos, mas graciosamente concedidos por Deus. Deus é o dono da vida e os seres humanos são seus administradores. As Escrituras ensinam que Deus é o dono de tudo, Salmo 50, versos 10 a 12. Deus tem uma reivindicação dupla sobre os seres humanos. Eles pertencem a Ele, pois Ele é o Criador, portanto Ele é o dono deles, Salmo 139, 13 a 16. Eles também pertencem a Ele, pois Ele é o Redentor e os comprou pelo mais alto preço, sua própria vida, 1 Coríntios 6, 19 e 20. Isso significa que todos os seres humanos são mordomos de tudo que Deus lhes confiou, incluindo suas próprias vidas, a vida de seus filhos e dos nascituros. A administração da vida também inclui assumir responsabilidades que de alguma forma limitam suas escolhas. Sendo Deus o doador e dono da vida, os seres humanos não têm controle total sobre si mesmos e deveriam procurar preservar a vida sempre que possível. O princípio da mordomia da vida obriga a comunidade de crentes a guiar, apoiar, cuidar e amar aqueles que estão enfrentando decisões sobre gravidez. A Bíblia ensina cuidado ao fraco e ao vulnerável. O próprio Deus cuida dos desfavorecidos e oprimidos e os protege.
Ele não age com parcialidade nem aceita presentes e ofertas para torcer a justiça. Ele defende a causa do órfão e da viúva e ama o estrangeiro, provendo-lhe alimento e vestimenta, como está escrito em Deuteronômio 10, verso 17, e você pode conferir também o Salmo 82, 3 e 4 e Tiago 1, 27. Ele não permite que os filhos sejam responsáveis pelos pecados dos pais, Ezequiel 18, 20. Deus espera o mesmo de seus filhos. Eles são chamados para ajudar a aliviar os fardos dos vulneráveis, Salmo 41, 1, 82, 3 e 4, Atos 20, 35. Jesus fala do menor de seus irmãos em Mateus 25, 40, pelo qual seus seguidores são responsáveis, e dos pequeninos, que não devem ser desprezados ou perdidos, Mateus 18, 10 a 14. Os mais novos, ou seja, os nascituros, deveriam ser contados entre eles. A graça de Deus promove a vida em um mundo manchado pelo pecado e pela morte. É da natureza de Deus proteger, preservar e sustentar a vida. Além da providência de Deus sobre sua criação, Salmo 103, 19, Colossenses 1, 17, Hebreus 1, 3, a Bíblia reconhece os amplos, devastadores e degradantes efeitos do pecado na criação, inclusive no corpo humano. Em Romanos 8, 20 a 24, Paulo descreve o impacto da queda, sujeitando a criação à futilidade e, consequentemente, em casos raros e extremos, a concepção humana pode produzir gestações com perspectivas fatais e ou anomalias de nascimento graves, com risco de morte que apresentam a indivíduos e casais dilemas excepcionais. As decisões nesses casos podem ser deixadas à consciência dos indivíduos envolvidos e de suas famílias. Essas decisões devem ser bem informadas e guiadas pelo Espírito Santo e pela visão bíblica da vida descrita nesse texto da declaração. A graça de Deus promove e protege a vida. Os indivíduos nessas situações desafiadoras podem procurá-lo com sinceridade e encontrar direção, conforto e paz no Senhor. A Igreja Adventista do Sétimo Dia considera o aborto como em desarmonia com o plano de Deus para a vida humana. Ele afeta o nascituro, a mãe, o pai, membros próximos ou distantes da família, a família da igreja e a sociedade, com consequências a longo prazo para todos. Os crentes pretendem confiar em Deus e seguir sua vontade, sabendo que Ele tem os melhores interesses em mente. Embora não apoie o aborto, a igreja e os membros são chamados a seguir o exemplo de Jesus, sendo cheio de graça e de verdade. João 1, 14. Então a igreja e os membros devem criar uma atmosfera de amor verdadeira e cheia de graça, cuidado pastoral bíblico e apoio amoroso aos que enfrentam decisões difíceis relacionadas ao aborto. Deve também recorrer à ajuda de famílias funcionais e comprometidas e educá-las para prestar assistência a indivíduos, casais e famílias em dificuldades. Deve encorajar os membros da igreja a abrir seus lares para as pessoas necessitadas, incluindo pais solteiros, filhos sem pais e crianças adotivas ou que esperam para ser adotadas. Deve cuidar profundamente e apoiar de várias formas as mulheres grávidas que decidem ficar com seus filhos ainda não nascidos. E deve oferecer apoio emocional e espiritual àquelas que, por razões várias, abortaram ou foram obrigadas a abortar e podem estar sofrendo física, emocional e espiritualmente. A questão do aborto apresenta enormes desafios, mas oferece aos indivíduos e à igreja a oportunidade de ser o que eles almejam ser, a comunhão de irmãos e irmãs, a comunidade de crentes, a família de Deus, revelando seu imensurável e infalível amor. Bem, esse é o texto oficial da declaração, votada pelos líderes da Igreja Adventista em âmbito mundial, durante a reunião realizada no mês passado em sua sede, em Maryland, nos Estados Unidos. Se você deseja saber o que a Igreja Adventista defende sobre esse e outros assuntos, consulte os documentos oficiais da denominação, como o Manual da Igreja e o livro Declarações da Igreja. De minha parte, desde 2006, quando criei o blog criacionismo.com.br, tenho sido um defensor da mentalidade pró-vida e publiquei ao longo desses anos dezenas de textos contra o aborto indiscriminado. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para que você possa conferir tudo o que eu já publiquei sobre esse assunto. Eu vou deixar também um link aqui para um post intitulado Dr. Ben Carson fala sobre educação contra o aborto. O médico adventista Benjamin Carson foi professor emérito de neurocirurgia oncológica, cirurgia plástica e pediatria na Escola Johns Hopkins de Medicina e foi premiado com mais de 60 doutoramentos honoris causa e dezenas de citações nacionais de mérito. Ele é autor de mais de 100 publicações neurocirúrgicas e escreveu 5 livros best-sellers,
Você pode inclusive encontrar alguns desses livros em português no site cpb.com.br. É isso, um abraço e até o próximo vídeo.